Olá, filhos e filhas do JT, tudo bom? Como é que vocês estão? Se cuidando direitinho? Pois é, essa semana eu não vou conseguir me encontrar no meeting com vocês. Eu ainda estou no processo de recuperação, né? Infelizmente eu peguei o Covid, né? Eu tô já 10 dias mais ou menos, já estou muito bem, né? Só que eu preciso esperar os 14 dias, né? Até que haja a eliminação mesmo do vírus e eu possa poder interagir melhor com vocês, né? Eu não estou podendo falar tanto, né? Então esse é o motivo de eu gravar essas videoaulas para essa semana para vocês também. E a gente está avisando já o EPA, né? Então fica aí mais um material para vocês, né? Com a minha linda voz, minha presença ainda não tão 100% ainda, mas vai rolar, beleza? Então é isso. Bom, essa videoaula para vocês é uma videoaula sobre a Revolução Inglesa de uma forma muito básica e rápida, né? Eu quero fazer um complemento bacana também com vocês, que eu já havia feito, né? Só que fazer de uma forma mais completinha, digamos assim, e ressaltando pontos extremamente importantes que vocês precisam ficar atentos e atentas sempre, né? Então, beleza, vamos lá. Né? Por que a gente estuda a Revolução Inglesa? Né? A gente tem que entender que a formação do Brasil ela vai ocorrer, né, a partir de uma invasão colonial, né, portuguesa, a partir do ano de 1530. Né? Então, Portugal tem relações diretas com a Inglaterra ao longo da Idade Moderna, né, e essas relações têm consequências diretas com a colonização na América, né, e com a formação do Brasil também, né? Não são consequências positivas, obviamente, né? Para quem era colonizador e quem possuía terras aqui no Brasil, obviamente vão ser consequências positivas, né? Mas é necessário a gente entender essas transformações e revoluções que vão acontecer na Europa, né? Para entender como é que vai ser as consequências de tudo isso para as colônias, né? Não só colônias portuguesas, como também colônias espanholas e até mesmo para a África, para a Ásia, né? Ou seja, vai ter ligação, digamos assim, né? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho então por que a Inglaterra ela entra num processo revolucionário, cara. Se ela está consolidada, nossa, cara, há séculos, né? Enquanto reino, né? O que acontece? Vamos lá. Como eu falei para vocês, a Idade Moderna, que é o período que a gente estuda, é uma idade que vai ter mudanças extremas dentro da Europa. Processos revolucionários vão acontecer e principalmente o desenvolvimento de novas formas de pensamento político e, obviamente, a classe burguesa, inicialmente na Idade Moderna, como uma classe que vai querer provocar rupturas dentro desses sistemas políticos que já vêm da Idade Média, né, e que não dão oportunidade, digamos assim, de um desenvolvimento dentro do próprio território, né? E aí a gente tem ao mesmo tempo o surgimento das práticas de mercado, né? O próprio desenvolvimento do capitalismo, do pensamento liberal, né? Junto com os pensadores iluministas, por exemplo. Então tudo isso vai estar acontecendo na Europa durante a Idade Moderna e na Inglaterra em especial, né? Vai ocorrer a Revolução Inglesa que vai fazer com que se crie condições, né, que esse pensamento liberal e que essa classe burguesa ela possa começar a tomar controle do poder e da economia. E isso vai ter uma relação direta, né, com a colonização da América, né, não só por uma ligação de aliança com Portugal, né, como também da própria colonização ali do norte da América, né, nas disputas ali entre França e Inglaterra para ocupar aquele território, né? Então, quando você vai estudar um processo revolucionário, você precisa entender quais são os fatores que vão causar esse processo revolucionário. Então é necessário a gente entender antes. Vamos lá. Para entender a Revolução Inglesa, a gente precisa saber o quê? A Inglaterra era um absolutismo, era um governo absolutista, família real, rei absoluto, aquela coisa toda, só que ela tinha um diferencial que era um parlamento. Né? O parlamento nada mais é do que uma estrutura onde representantes da população, das classes que compõem a população britânica, participam das decisões junto com o rei. Né? Então esse é o chamado parlamento. Então no parlamento você tinha representantes dos nobres, você tinha representantes de classes comerciais ricas, né? Você tinha representantes também de uma parcela da população, né, que não era rica, mas que era ativa dentro do território britânico. Então esse era o parlamento. Então existia uma conversa
entre o rei absoluto, né, e as outras classes que compunham a sociedade britânica. O grande problema é, quando surge o reino do Henrique VIII, né, do rei Henrique VIII, uma série de mudanças vai começar a acontecer na Inglaterra. Primeiro, quando ele promove uma reforma anglicana, né? A Europa já estava numa disputa enlouquecida de católicos e protestantes em vários reinos europeus, né? Uma das grandes transformações da Idade Moderna, né? O surgimento do protestantismo. E dentro da Inglaterra, o rei Henrique VIII ele vai botar uma pedra em cima disso, mas a partir da criação de uma nova religião, que é a religião anglicana. Essa reforma anglicana vai dar os poderes religiosos ao rei, vai tirar a autoridade da Igreja Católica de dentro da Inglaterra e vai proporcionar também o rei retomar as terras que eram da Igreja Católica para ele. A partir disso, promovendo a comercialização dessas terras. Olha só. Né? O Henrique VIII ele promove uma reforma religiosa, estabelecendo a religião anglicana como religião oficial da Inglaterra, rompe laços com a Igreja Católica, né, e começa a comercializar as terras que antes eram da própria Igreja Católica, que agora não pertence mais, e sim ao reino da Inglaterra. E aí boa parte dos comerciantes burgueses vão adquirir essas terras. E obviamente o burguês ele pertence a uma classe que não é nobre, porque não tem sobrenome, não tem linhagem, não possui terras, mas agora ele pode adquirir terras. Então, se ele compra aquela terra, obviamente aquela terra passa a ser dele. E para identificar essa terra, que possui uma família burguesa agora, eles vão cercar essa terra. Né? Ou seja, vai ser a chamada política das cercanias. Então, as famílias burguesas que começam a adquirir terras na Inglaterra, começam a cercá-las, né? A construir verdadeiras propriedades privadas e, a partir disso, produzir, né, dentro delas. Olha só essa sacada, bem importante. E essa reforma anglicana vai fazer com que o próprio reino da Inglaterra fique mal visto pelos reinos católicos da Europa e até mesmo dentro do próprio reino da Inglaterra. Lembre-se que a família do Henrique VIII era ligada também à família católica da Escócia, né, e eles não vão ficar nada felizes com esse tipo de atitude, né. Há também que perceber que a América do Norte ela está sendo disputada pela Inglaterra e pela França, né? A ocupação da América do Norte ela está sendo disputada. Então muitas famílias que estão nessas disputas religiosas, protestantes, agora anglicanos e católicos, vão querer fugir da Inglaterra desse tipo de perseguição, porque eram conflitos armados pesadíssimos. Né? Até hoje na Irlanda, por exemplo, você tem conflitos religiosos entre católicos e protestantes. Né? Elas começam a fugir, né? E o Henrique VIII começa a incentivar a ocupação da América do Norte. Né? Não só para chegar antes dos franceses, né? Como também para tentar entrar nessa rota de comércio e de exploração colonial na América, né? Coisa que Portugal e Espanha já estão fazendo, né? Há um bom tempo. Então essa vai ser a primeira grande transformação que vai ocorrer na Inglaterra junto com o Henrique VIII. Depois disso, né, quando a morte do Henrique VIII acontece, né, vai haver uma disputa no trono inglês. Né, o filho dele, obviamente, vai assumir e morre muito jovem. E em seguida, né, vai ter o momento da rainha Elizabeth I, né, que também vai ser um outro conflito de família, né, já que a família dos Stuart da Escócia também queriam a posse desse reino, né. A partir de Elizabeth I, ela vai continuar com o projeto do Henrique VIII, ou seja, ela ainda estabelece a religião anglicana como oficial, né. Ela tenta pacificar, de certa forma, as disputas entre católicos e protestantes dentro da Inglaterra, né, e ela vai continuar incentivando essa entrada da Inglaterra na rota comercial do Atlântico ali, e da colonização da América. Porém, vai ser um fato que vai ocorrer durante o reinado da Elizabeth que vai dar uma virada muito forte com relação a esse processo de revolução na Inglaterra, que é uma guerra contra a Espanha. A Espanha declara guerra direta à Inglaterra porque a Espanha era a maior representante do catolicismo dentro da Europa,
né? E ela não vai aceitar que a Inglaterra entre no comércio do Atlântico, que é uma hegemonia da Espanha e de Portugal, né? E ao mesmo tempo sendo um território não católico, né? E está levando esse não catolicismo até a América, né? Nessa guerra, o que ocorre? A Inglaterra ganha da chamada Armada Invencível do Filipe II da Espanha nessa batalha, né? Sai com uma moral muito grande, né? E principalmente conseguindo finalmente o seu espaço dentro das rotas comerciais, né, da Europa para a América, né, no processo de colonização e invasão da América, no caso a Inglaterra ali na região norte, onde hoje é os Estados Unidos. Bom, com a morte de Elizabeth, né, que não deixou filhos, não deixou herdeiros, a próxima sucessão do trono da Inglaterra seria finalmente da família dos Stuart da Escócia. Porém, a família Stuart da Escócia era uma família católica, né? Então, desde o Henrique VIII já havia uma transformação, né, com relação ao poder dentro da Inglaterra e principalmente o afastamento da Igreja Católica desse poder real. E agora se tem um medo, né, de um retorno dessa Igreja Católica e o retorno daquilo que era antes do próprio Henrique VIII. Né? Porque, querendo ou não, o Henrique VIII e a Elizabeth beneficiaram muito a classe burguesa comercial dentro da Inglaterra. Né? Então essas classes elas começam a ficar com medo de um retorno católico à Inglaterra. E aí é que começam a surgir as tensões clássicas, né, que vão desembocar na Revolução Inglesa. Obviamente vai ocorrer exatamente o que a gente está pensando, né? A partir do reinado... E aí vão entrar reinados católicos de Jaime I e depois Carlos I. Né? Vai haver uma tensão, obviamente, entre reinado e o restante da população. No caso também o parlamento, né, que eram representantes da burguesia e da nobreza, principalmente. Né? E essa tensão ela vai ser levada às vias de fato. Né? O Carlos I queria o retorno da Igreja Católica como um todo na Inglaterra, queria estabelecer o poder absoluto pleno e ele faz o quê? Ele fecha o parlamento. Né? Ele estabelece que o parlamento não deve existir porque a Inglaterra é um reino absoluto e vai retornar a ser um reino absolutista católico. Né? Então, por causa desse enfrentamento direto, né, alguns homens da classe nobre, né, e principalmente os burgueses liberais que não querem perder esse status que eles ganharam desde do Henrique VIII, né, eles acabam se armando, juntando exércitos, né, e propondo uma guerra civil dentro da Inglaterra. Né? Essa vai ser, obviamente, a primeira fase da Revolução Inglesa. Né? Lembrando que grande parte desse exército revolucionário, né, vindo principalmente da classe burguesa, ela vai ser puritana. Né? Ela vai vir de uma classe protestante, ela não vai ser católica. Né? Então, essa revolução ela acontece, né? Carlos I ele vai ser capturado, né? Porque vai ser realmente uma guerra civil muito forte, né? Grande parte do exército britânico vai ficar a favor, né, do líder do exército britânico, que é o Oliver Cromwell, né? Guardem bem esse nome, já eu falo um pouco dele para vocês. E a partir do reinado de Carlos I você vai ter o primeiro grande processo revolucionário dentro da Europa, né? Que é o processo revolucionário onde você vai ter uma guerra civil, você vai ter uma disputa de interesses políticos, né? E que o fim dessa disputa de interesses políticos é você pegar o rei e arrancar a cabeça dele em praça pública, que é o que vai acontecer com Carlos I. E aí no livro didático de vocês tem uma análise de uma pintura muito sensacional, né? Que fala, que demonstra os passos dessa execução. Bom, a primeira Revolução Inglesa ela se concretiza com a vitória dos puritanos revoltados, né, e militarizados contra essa ideia de fechamento do parlamento e também, né, com o retorno do catolicismo e do absolutismo total, né, do rei. O rei com a sua cabeça arrancada e a Inglaterra tem uma nova configuração política. A partir da execução do Carlos I, a Inglaterra passa a ser uma república, ou seja, ela não vai ser mais nada ligada a monarquia nenhuma. E, obviamente, se o líder, né, dessa guerra civil era o tal do Oliver Cromwell, né, essa liderança militar dessa revolução,
Então ele vai ser estabelecido como presidente da Inglaterra nessa nova república. E é interessante entender o quê? E aí a gente já entra na segunda fase da Revolução Inglesa. Durante o governo do Oliver Cromwell, ou seja, dessa república do Oliver Cromwell, ele vai, além de reorganizar a Inglaterra, ele vai valorizar mais ainda a classe burguesa, né? Ou seja, a partir do reinado é a partir do governo do presidente Oliver Cromwell que os investimentos na navegação inglesa vão ser maiores, né? Ele vai estabelecer os chamados atos de navegação, né? Os atos de navegação é o quê? É a autorização de comercialização da Inglaterra com outros territórios e principalmente a exploração das colônias da América do Norte, ou seja, ele vai incentivar mais ainda, né, a Inglaterra dentro desse comércio todo, e obviamente a classe burguesa ela vai se tornar mais ainda, né, beneficiada com relação a isso tudo. Ele reestrutura o parlamento, né, obviamente com boa parte da classe burguesa rica também agora fazendo parte desse parlamento, compondo esse parlamento. Isso é muito interessante, porque a partir desse governo do Oliver Cromwell, a burguesia ela não só parte para ser uma composição do poder, como ela também começa a ter poder político dentro desse momento pós-revolução inglesa, né? Durante o governo do Oliver Cromwell também, né, além do desenvolvimento das embarcações, da própria navegação britânica, vai ter também, né, a comercialização de pessoas escravizadas na África também na Inglaterra de uma forma muito maior, né? Então, obviamente a gente está tratando de comércio, a gente está tratando de classe burguesa, então a Europa como um todo, né, ela já participava dessa comercialização de seres humanos, né, da África para a América, né, coisa que Portugal já fazia, coisa que a Espanha já fazia, né, e a Inglaterra passa a fazer agora também a partir do governo do Oliver Cromwell e incentivar a comercialização de seres humanos. Então a África ela vai ser, após, né, o momento do governo da República de Oliver Cromwell, a Inglaterra também passa a ser uma daquelas que vai, né, destruir ali as regiões da África, né, para ocupar o território e pegar pessoas e comercializar também dentro desse processo de invasão da América e também dessa comercialização de mão de obra humana, né? Então os ingleses também passam a fazer parte, né, desse comércio desumano e nojento que é a escravidão moderna, né? O governo de Oliver Cromwell acaba com a morte dele, né? E também com ele tendo uma disputa política com o próprio parlamento. Vinícius, como é que isso chega a acontecer, né? Se é o próprio parlamento que se junta, mata o rei, né, numa revolução militarizada, coloca o próprio Oliver Cromwell no poder e eles que vão retirá-lo, sim, o parlamento agora começa a demonstrar ter mais poder que o próprio líder que está ali no momento, independente se ele é monarquista ou não, né? O Oliver Cromwell percebe isso e tenta criar o título de Lorde Protetor da Inglaterra, né? Ele acaba dando poderes plenos a ele mesmo, né, numa forma de permanecer no poder sem que haja eleição, né? Então isso não vai colar, obviamente o parlamento vai ver isso como uma tentativa de golpe, né? Mesmo com a morte do Oliver Cromwell, o filho dele tenta assumir o poder também e acaba sendo derrubado pelo próprio parlamento, que não tem esse negócio de Lorde Protetor, não, que diabo é isso, né? Então começa mais uma disputa de poder dentro da Inglaterra, né? Final da segunda fase da Revolução Inglesa, a gente entra na terceira. O que acontece? O parlamento ele se junta para saber que tipo de orientação política e governamental a Inglaterra vai ter a partir do Cromwell e do filho dele, que não mais estão no poder, né? E a única saída que o parlamento vê é retornar com o estilo monárquico de poder, mas agora numa forma onde o parlamento vai ter também os seus direitos, ou seja, o parlamento ele não vai ser apenas uma figura que está lá discutindo, o parlamento ele também vai ter força a partir disso, né? O grande problema é que na sucessão real britânica só existiam reis católicos, e é o que vai acontecer. A gente vai ter Jaime II no poder, né? A gente vai ter Carlos II no poder também, e obviamente isso não vai dar certo. Não há como estabelecer uma relação de um poder monárquico
absoluto e a existência de um outro poder como o parlamento. Não vão conseguir conversar, cada um vai ter um interesse próprio. E é óbvio que esses reis, sendo católicos, eles vão tentar a todo momento colocar a Igreja Católica de volta como uma parte do poder dentro da Inglaterra. Então, mais uma vez, uma outra disputa de poderes acontece dentro da Inglaterra e a gente chega na terceira e última fase, né? E o desfecho da Revolução Inglesa, né? Lembre-se, galera, processos revolucionários são complicados, não tem como você saber como é que vai acabar uma parada dessa, né? Então, o que o parlamento faz? O parlamento derruba o rei de novo, né? E dentro da linhagem da família real britânica, ela encontra um cara chamado Guilherme de Orange, ou seja, um descendente também, né, da família do Henrique VIII, só que ele só vai assumir o poder a partir do momento que ele assina um documento. Olha só que doideira isso aí. O chamado Bill of Rights. O parlamento, ele estabelece o quê? Olha como é que olha o fechamento da Revolução Inglesa, para vocês terem noção. O rei vai existir como liderança dentro da Inglaterra, porém o poder de decisão e de formulação de leis fica nas mãos do parlamento. Ou seja, a Inglaterra agora vai ter rei e vai ter parlamento, onde o parlamento toma as decisões principais, né? E o rei, ele se torna um representante do território. E aí, no final das contas, a Inglaterra se torna uma monarquia, um rei parlamentarista, com um parlamento funcionando e orientando e dominando as estruturas políticas. Se vocês pensarem um pouquinho, a Inglaterra é essa estrutura política até hoje. E olha que a gente está falando que de 1600, quase 1680, né? Então tenta estabelecer aí numa média, por exemplo, de 1680 até hoje, a Inglaterra ela é uma monarquia parlamentarista, né? E isso prova o que, Vinícius? Nessa doideira toda que você falou aqui pra gente, que a classe burguesa ela começa a participar do poder, mas não necessariamente estar no poder, né? Você vê que todos esses reinos absolutistas na Inglaterra, eles passam a depender também do comércio e passam a ter que depender também da própria classe burguesa, né? E isso começa a promover o fim da própria nobreza, porque a nobreza era uma classe que já estava lá, né, com seus direitos, seus sobrenomes e suas terras, mas ela era sustentada pela monarquia, ela era sustentada por esse poder absolutista. E quando esse poder absolutista deixa de existir, então a nobreza ela começa a ter que se tornar burguesa. Ou seja, ela tem que acabar com a sua própria classe para poder continuar sobrevivendo, né? Então, a Inglaterra ter se tornado uma monarquia parlamentarista prova muito pra gente, né, de como a classe burguesa ela começa a dominar não só as estruturas econômicas, como também as estruturas políticas, né? Tanto que o parlamento, no fechamento da Revolução Inglesa, dessa última fase, né, que é a chamada Revolução Gloriosa, você vai ver grande parte das famílias burguesas fazendo parte do parlamento, né? Então, isso vai trazer consequências diretas para Portugal e para a colonização do Brasil. Por quê? Porque no nosso próximo conteúdo, o Portugal vai passar por um período chamado de União Ibérica, onde a Espanha se anexa a Portugal por questões familiares e Portugal tem que cortar laços com a Inglaterra porque a Espanha é inimiga da Inglaterra. Caramba, Vinícius, que confusão. E olha que eu só falei da Revolução Inglesa, por isso que eu falo para vocês, está tudo interligado até que a gente possa ver que essas consequências serão pesadíssimas para o Brasil, que está sendo colonizado por Portugal nesse momento aí que eu estou falando, né, do século XVII já para vocês, beleza? Então é isso, galera. Estudem os links que eu passei para vocês, os outros vídeos também, tá? E se cuidem. Espero que a gente possa se encontrar no meeting, né, o mais breve possível. E é isso. Beijo no coração de vocês, se cuidam
e vamos nessa.